Boa noite, gente. É um prazer estar abrindo esta última roda de conversa do ano sobre o tema da história do cuidado ao sofrimento causado pelo uso de álcool e outras drogas. E com muita honra, convidamos eu e o Nery para participar deste último encontro dentro desta temática, no ano de 2020, o professor Matias Flach, nosso amigo de longa data, advogado, juiz aposentado, professor e um batalhador da causa do cuidado através do viés da justiça, do viés complementa aquela nossa luta pela saúde, e ele, Matias, nos traz a história, mostrará a história de outra trincheira. Quero saudar o professor Matias, quero saudar todos os participantes, Fátima Calife, Ana Simões, Naide, pessoas que nos acompanham há tantas rodas de conversa e que agora vamos passar a palavra para Matias. Muito bem-vindo, Matias. Você é uma referência nessa área. Como a gente tem usado, você tem entre 20 e 40 minutos para falar um pouco da sua trajetória, para falar da sua passagem pelo CONFEM, mas principalmente falar deste outro ponto de vista, deste outro lugar, que é o lugar do jurista. A partir daí, você fala da sua história, da sua trajetória. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu vou tentar fechar um áudio aqui que eu... Muito bem, consegui fechar. Matias, boa noite, é contigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Nery. Boa noite para todos. Não poderia haver anfitriões mais simpáticos do que o Nery e do que o Evaldo para me fazer recordar algumas coisas nessa questão de drogas. E eu gostei muito da proposição também, no sentido que se estabeleça uma trajetória de vida e, a partir daí, se coloque a questão das drogas. Eu, fazendo um arrolamento, uma verificação de eventos ocorridos no trato da questão de drogas, eu verifico que realmente me acompanhou num bom e largo tempo a própria minha vida. E daí o significado desse momento de fazer um levantamento e uma troca de ideias com amigos tão caros e tão preparados na matéria sobre o tema. Olha, eu me encontrei com as drogas por acaso, como muitas pessoas. Eu era um jovem delegado e fui encarregado de criar a Delegacia de Tóxicos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha um problema muito peculiar na questão de drogas, e aí se verificou a necessidade da criação de uma delegacia especializada no trato do assunto, do tema. E criamos, então, a Delegacia de Tóxicos, que eu fui o primeiro titular. Por que eu digo que o Rio Grande do Sul tinha uma situação peculiar? É porque nós estávamos às voltas com uma epidemia de anfetaminas. A juventude, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, também em outros lugares do Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul, estava utilizando com muita força, com muita incidência, essas drogas anfetamínicas, normalmente clandestinamente feitas no Uruguai e na Argentina, envasadas no Uruguai e na Argentina, e, como dizíamos na época, com sais provenientes da Europa. Na verdade, hoje nós chamaríamos de precursores e insumos. E foi uma coisa muito séria, num tema que tinha um completo desconhecimento no setor jurídico e no setor médico também. Ficou a Delegacia de Tóxicos um grande laboratório no tema de drogas anfetamínicas, porque foi uma coisa muito grave. Nós vivenciávamos ainda a cultura da maconha,
drogas, marginalidade, era maconha. Enquanto isso, nós tínhamos uma epidemia de anfetaminas, atingindo especialmente setores de todas as classes sociais da juventude. Nós tínhamos fenômenos de jovens, em meses, perderem 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos, se levados a um tratamento de desintoxicação. Lamentavelmente, depois de se recuperarem aparentemente, voltavam a emagrecer, voltavam a ter hepatite, doenças outras, necroses nos braços, pelas veias utilizadas para a administração da substância. Isso foi uma coisa muito séria e que determinou um laboratório para os médicos, para os cientistas e até para os juristas, porque havia, por parte dos tribunais, uma tranquilidade. Não, anfetaminas é uma substância que eu usei na véspera de um exame, de uma prova, que eu precisava ficar desperto. Ela é usada como doping para esportes, mas, na verdade, a situação era muito, muito, muito grave. Depois eu ingressei na magistratura, fiz a minha volta pelo Estado, como é o destino do juiz iniciante, e cheguei a Porto Alegre, já preparando meu ingresso como desembargador. Foi nesse momento que eu fui convidado para presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes do Rio Grande do Sul, onde acabei desenvolvendo tarefas por 2 mandatos. Como mandatário do Conselho Estadual de Entorpecentes do Rio Grande do Sul, deparei-me com a amistosa participação do CONFEM, na época dirigido magistralmente pelo Técio Lins e Silva. Técio Lins e Silva, entre outras qualidades, era um homem integrador, e a par da sua ideia moderna no tema drogas, evolucionista no tema drogas, ele era muito interessado que os conselhos estaduais tivessem integração com o Conselho Federal, no sentido de se criar uma política nacional de drogas e os temas que envolviam a questão. O Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão a Entorpecentes. Pois o Técio Lins e Silva, num determinado momento, disse o seguinte: Matias, nós vamos fazer uma reunião do Conselho Federal em Porto Alegre. O que tu achas? Digo, Técio, seria ótimo, mas nós poderíamos aproveitar, já que o Conselho Federal de Entorpecentes é constituído por pessoas, por técnicos que estão habilitados, de fazermos um grande evento em Porto Alegre, aproveitando a presença do CONFEM em Porto Alegre. E assim aconteceu. Nós fizemos um evento que reuniu o Conselho Federal de Entorpecentes, nos seus técnicos, e também os técnicos correspondentes no estado do Rio Grande do Sul, e realizamos o primeiro seminário gaúcho sobre drogas e toxicomanias. E foi um sucesso. Foi realizado em 86, 21, 22 e 23 de agosto de 86, com a presença de Nery, com a presença de Carniol, com a presença de Domingos Bernardo Sá, próprio Técio, com a presença do desembargador Ladislau Raniot, que era a autoridade máxima em termos de drogas no Judiciário Gaúcho, um desembargador muito preparado em direito penal, que até introduziu uma discussão que depois se tornou permanente na questão de drogas, questão de legislação de drogas, de se criar um tipo intermediário, que era uma injustiça e continua sendo uma injustiça, que pequenos passadores de drogas sejam apenados com as mesmas penas previstas para os traficantes de drogas, com uma atividade efetiva e profissional no tema, atividade importante de tráfico de drogas. Nesse encontro, o desembargador Ladislau Raniot introduziu, e eu adotei como uma das minhas verdades, que deve haver um tipo intermediário, ou seja, no sentido de diferenciar. O usuário de drogas não deve estar sujeitado a pena nenhuma, o pequeno passador de drogas, penas mitigadas, e o tráfico profissional importante de quadrilheiros, sim, que mereceria a repressão do Estado, se é que a repressão do Estado tem uma finalidade maior no tema.
Nesse evento, nós tivemos, por exemplo, uma mesa redonda que ficou célebre, onde estava o Nery, filho, e o psiquiatra Manuel Albuquerque, que era um homem muito importante na psiquiatria do Rio Grande do Sul. Manuel Albuquerque e Antônio Nery, filho, desenvolveram o tema toxicomanias. É uma questão de saúde? Essa interrogação, que na época era tão presente, hoje nós temos talvez algumas respostas nesse tema, foi uma conferência magnífica, em que o Nery deu seu ponto de vista, em vários aspectos do fundamental, convergente com o que pensava Manuel Albuquerque. Isaac Cardiol trouxe uma conferência célebre sobre maconha, que escandalizou para quem não tinha contato com a matéria. Domingos Bernardo, com suas ideias libertárias, Técio Luiz e Silva, Nery, enfim, felizmente se conseguiu publicar os anais desse evento. Eu coordenei a preparação dos anais, inclusive com a parte taquigráfica toda revisada, foi revisada por mim, e o saudoso deputado falecido, José Antônio Daut, providenciou que fosse publicado pela Assembleia Legislativa e Conselho Estadual de Entorpecentes. Então, aqui foi a presença do CONFEM. Adiante, eu me integrei num grupo de trabalho da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, onde estavam presentes, onde a iniciativa foi do sanitarista Domingos Sávio de Nascimento Alves. E foi um contato muito importante, muito significativo em Brasília, com o Reixa Boucher, com outros técnicos, e com a presença iluminada do Domingos Sávio. E foi o Domingos Sávio quem depois, um dia, me disse que estava o ministro Alexandre de Perrat, ministro da Justiça, estava muito preocupado com o tema drogas, considerava que os órgãos que atuavam no Brasil sobre a matéria não eram suficientemente ativados e que deveria haver uma reformulação. E Domingos Sávio disse que havia um encontro convocado pelo ministro da Justiça e pediu a minha presença. Quando eu cheguei lá, alguém já tinha chegado antes do ministro. E o ministro me recebeu afavelmente, mas me disse, olha, você pertence ao grupo do Rio, o grupo do Libera Geral? Eu digo, olha, ministro, eu não vim aqui para ser rotulado como um adepto do Libera Geral. Eu tenho a impressão que há algum equívoco, alguma linha cruzada. Ele me ouviu com muita atenção e o Domingos Sávio, no final do encontro, disse o seguinte, pô, Flack, eu fiquei chateado de te trazer lá do Rio Grande do Sul, pensei que você receberia um convite para presidente do CONFEM e secretário nacional de entorpecentes e o ministro foi para outro lado, para outro rumo. Eu digo, olha, Domingos, eu não pensei que eu chegaria aqui para assumir logo o CONFEM, como de uma coisa fosse imediata, de um dia para o outro, mas não acho que foi debalde a conversa com o ministro. Ele ouviu com muita atenção. E ele me pediu um paper. Eu mandei o paper e dias depois ele me convocou. Eu fui a Brasília para assumir o Conselho Federal de Entorpecentes, sem nenhuma indicação política, com indicações meramente técnicas, seja desse comitê do Ministério da Saúde. Me disseram depois que o Técio Luiz e Silva teria falado com o ministro casualmente, dizendo que seria uma boa indicação. Foi um dia muito tumultuado, o dia da minha posse, dia 1º de julho de 1994. Eu permaneceria depois no CONFEM até 1998. Mas foi um dia tumultuado, porque era o dia do lançamento do Plano Real. Então, o ministro reunia todo mundo no gabinete dele, eu já estava lá 2, 3 horas, preparava a posse e era chamada pelo presidente da República, Itamar Franco, porque tinha mais algum aspecto a ser dirimido. Aí, lá pelas Santas, disse o ministro Alexandre de Perrat, vem junto. Pronto, assim, já conhece o presidente.
Eu conheci o presidente e, na volta, antes que acontecesse qualquer outro embaraço, ele me deu posse como presidente do Conselho Federal de Entorpecentes. E aí houve uma providência que foi muito útil, muito importante, eu creio, seja para o exercício do CONFEM, seja no sentido de definir vários aspectos. Ele estabeleceu, por iniciativa do embaixador, do celebrado embaixador nos Estados Unidos, Paulo Tarso Flecha de Lima, que deveria haver uma reunião técnica das autoridades brasileiras sobre drogas com os Estados Unidos, que a posição do Brasil era de atrelamento automático até então, e que deveria o Brasil se definir melhor com que tipo de postura deveria ser o contato bilateral com os Estados Unidos. E foi muito interessante, primeiro, porque se fez essa coordenação de alto nível, foi com amplo apoio do Itamaraty, e fez esses encontros com as autoridades americanas. Ficou definido que as relações seriam agora em outro patamar, que não haveria mais alinhamento automático. Se estabeleceu também, a partir daí, que o CONFEI era o órgão central, não só politicamente interno, mas também de representação no exterior, e que competiria às autoridades diplomáticas auxiliar na consecução dos propósitos políticos do CONFEI, mas não se substituía ao CONFEI. Até então, o Itamaraty, quando o CONFEI ia fazer representação fora do país, o Itamaraty dava recomendações de como deveriam proceder os delegados brasileiros em determinados eventos históricos. Desde aí, não passou a ser o CONFEI, o órgão central, o órgão que ditava políticas e também, perante o Concerto Internacional das Nações, deveria responder pela chefia das delegações e pela definição das intenções políticas brasileiras na matéria. Então, foi muito bom e desde aí se estabeleceu também algo muito claro, que o Conselho Federal de Entorpecentes era um conselho normativo, não consultivo. Muitas vezes havia confusão de se entender que o CONFEI era um conselho consultivo. E, na verdade, ele era um conselho normativo, estabelecia políticas a serem cumpridas e serem adotadas no país como ditame do Conselho Federal de Entorpecentes. Isso foi muito bom. O Nery, quando nós estávamos esperando o início do nosso encontro, o Nery comentou o problema de redução de danos que ele e seus entusiasmados companheiros estabeleceram na Bahia. E foi um tema, por exemplo, onde se verificou isso. Havia uma reunião houve, após essas autorizações preliminares, como essa para o Conselho, para as autoridades baianas, no sentido do interesse e da permissão para serem desenvolvidas as políticas de redução de danos, houve uma consulta formal ao Conselho Federal de Entorpecentes, no sentido se era possível a adoção de políticas de redução de danos. Havia um acordo celebrado entre a ONU e o DST-AIDS do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde perguntou sobre a legalidade para o CONFEI. E o CONFEI deliberou que não havia ilegalidade e era até uma política interessante que deveria ser adotada. Quando assim nós deliberamos, eu fui falar com o ministro Alexandre de Perrat, porque eu não sabia exatamente como ele receberia, uma vez que o governo Itamar era um governo limpo, absolutamente solidário com o CONFEI, mas conservador. E nós teríamos, eu temia, talvez, alguma reação. Fui falar com o ministro de Perrat, consegui me avistar com ele às 10 horas da noite. E ele disse, mas, doutor Flack, o que lhe traz a essa hora? Deve ser um assunto importante. Digo, ministro, é que nós resolvemos acolher a consulta formulada pelo Ministério da Saúde e aprovamos as políticas de redução de danos, inclusive com troca de seringas.
Eu sabia que a pergunta seguinte dele seria: vocês têm autoridade para isso? Eu mostrei o artigo da lei do CONFEM, onde dizia que era uma autoridade normativa o CONFEM em matérias relacionadas às drogas. Aí eu, entusiasmado, preocupado com a questão, eu ainda disse: olha, ministro, isso é uma questão importante. Um jovem saudável mantém 3, 4 relações sexuais num mês, contamina moças, muitas vezes incautas. Aí diz: quantas relações, doutor Flaco? 3, 4 por semana. Bom, não sendo ministro e sendo jovem, até pode ser. Soltou uma risada e desde aí ficou a política do governo nacional na matéria de drogas, saudadas as tentativas em Santos, saudada a iniciativa do Nery já na Bahia, que antecedeu essa formulação mais exata. Houve alguma reação por parte de setores da Polícia Federal, que na reunião do CONFEM foram vencidos, mas no Conselho acataram bem a decisão, mas alguns setores da Polícia Federal manifestaram uma postura um pouco diversa, mas que acabou não graçando pela posição firme do ministro da Justiça. E essa atividade normativa do CONFEM se estabeleceu em vários momentos, em aspectos legislativos, nos temas das comunidades terapêuticas, que havia um divórcio entre a psiquiatria formal e as comunidades terapêuticas, com muitas advertências sérias, algumas importantes, mas outras praticamente negando a possibilidade da existência das comunidades terapêuticas. O CONFEM fez uma boa mediação no sentido de estabelecer o aperfeiçoamento das comunidades terapêuticas, ao mesmo tempo que estimulou a psiquiatria no sentido de se debruçar sobre as comunidades terapêuticas, vendo de que forma os seus modelos poderiam, de certa forma, serem úteis no enfrentamento da questão de drogas. Em termos de legislação, em termos do ayahuasca, por exemplo, até hoje as deliberações do CONFEM têm significado no mundo, e é um dos temas que até hoje me consultam sobre o alcance das deliberações do CONFEM nessa matéria. Nós temos deliberações do CONFEM na época do Técio, depois tivemos uma nova deliberação no tempo que eu já presidi o Conselho Federal de Entorpecentes, onde nós não conseguimos dirimir todas as questões, porque tem aí problemas emotivos fortes e também o problema de uma certa internacionalização com comercialização da substância, mas estabelecemos, pelo menos como parâmetro claro, e ficou isso definido com clareza, que não se deveria enfrentar com repressão o uso tradicional de drogas, fosse a maconha, fosse a ayahuasca ou outras substâncias como o santo daime e assemelhadas. Isso se estabeleceu como critério. E não deveria haver repressão irrestrita a substâncias alteradoras das percepções, simplesmente por isso, e se criminalizando todas essas condutas. Outra preocupação que o CONFEM teve, que dirimiu uma grave questão, no período que nós estávamos no CONFEM, se estabeleceu, de repente, como uma grande propagação por parte dos meios de comunicação, com a veiculação estimulada ao nosso sentir, de que a heroína tinha chegado no Brasil de forma violenta e que estava atravessando as nossas fronteiras, saiu no Fantástico, saiu nas programações todas. O CONFEM imediatamente se debruçou sobre a matéria e fez uma avaliação completa sobre o assunto. O relator foi o psiquiatra Francisco Batista, e nós conseguimos verificar que não havia qualquer evidência de uso indiscriminado e tráfico de heroína para o Brasil, e apenas alguns casos específicos onde a heroína era utilizada por pessoas que tinham adquirido dependência no exterior e que, voltando para o Brasil, manifestava permanência
na dependência. Foi um tema que o CONFEN dirimiu, estabeleceu que não correspondia à história, não correspondia à realidade e que não se alcançava exatamente o propósito de se afirmar que a heroína tinha chegado de forma violenta e importante no Brasil. Outra coisa que houve muito cuidado do CONFEN, e isso foi um aspecto que eu devo saudar, é que eram muito bem feitas as atas. As deliberações do CONFEN podem ser acessadas hoje ainda. As atas e as deliberações do CONFEN estão todas redigidas em atas minuciosas, em atas redigidas com cuidado, com atenção. Aliás, essa parte, no período que eu estive no CONFEN, nós cuidamos muito da documentação, dos registros do CONFEN. Quando eu cheguei, realmente não se tinha registros. Os registros estavam dispersos, não agrupados, não organizados. E até hoje, pessoas que fazem seus trabalhos de computação dizem que encontraram elementos muito importantes para os seus estudos, para as suas teses, encontraram nos arquivos do CONFEN. Eu não sei se hoje tem políticas ainda de conservação de documentos, mas isso foi um cuidado que nós tivemos com muita atenção, com muito vagar. Outra coisa do CONFEN que eu imagino que tenha sido importante é essa ideia democrática da sua atuação. Todas as reuniões do CONFEN, todas elas, todas, mesmo que fosse tratado o assunto mais controverso do mundo, foram públicas. Não houve reunião fechada, não houve em nenhum momento vedação da presença da imprensa nas reuniões do CONFEN. Em todo o período, foram abertas, democráticas, totalmente disponíveis as informações do CONFEN. A Globo, inclusive, quando nós tínhamos reuniões do CONFEN, deixava um microfone aberto na mesa da presidência, na mesa da direção dos trabalhos, no sentido de verificar se teria alguma coisa de interesse. E mesmo nos assuntos mais controversos e importantes, nunca se impediu qualquer acesso à pessoa do povo ou à imprensa. E isso foi muito bom, porque mesmo em temas difíceis, a imprensa, de um modo geral, acompanhava o CONFEN como um órgão credor de respeitabilidade, credor de informações fidedignas e importantes na questão de drogas. Então, eu acho que foram coisas alcançadas. O Brasil, em termos internacionais, teve muita liderança na época, inclusive com preferência aos fóruns multilaterais aos bilaterais. Nos bilaterais, a gente verificava que a situação muitas vezes se enfraquecia. E no foro multilateral, o Brasil encontrava uma proeminência mais definida, mais clara, com menos obstáculos. Então, são algumas alusões que eu faço ao período do CONFEN. Eu acho que também muito importante, na parte internacional, eram os relatórios fidedignos. Quando eu cheguei no CONFEN, só quem fazia relatórios internacionais era a Polícia Federal, aliás, com o trabalho meritório da Polícia Federal. Então, se tinha uma noção apenas da repressão, não se tinha ideia do trabalho dos centros de referência, dos centros de excelência, da área científica, da área preventiva, que era um sistema integrado onde se olhava a questão das drogas de forma integral e equilibrada. Não havia preferência pela repressão, não era um órgão que a repressão não estava fora dos interesses do CONFEN, mas não era a predileção em termos de assuntos. Então, os relatórios internacionais passaram a ser feitos com cuidado, com atenção, com a presença da área científica, da área da prevenção, de forma adequada, e cumprindo um dever que o Estado tem no sentido de ser respeitado internacionalmente. Então, são algumas informações, algumas introduções sobre a questão do CONFEN, das drogas, em termos de trajetória pessoal. É isso.
Evaldo, seu microfone está fechado. Obrigado, Nery. Eu agradeci a Matias e queria destacar a importância do momento histórico que Matias descreve, a começar lá quando ele cria, a partir do uso da anfetamina disseminado no Rio Grande do Sul, e que ele começa a trabalhar com esta área, né? Na verdade, quando a gente ouve os nossos colegas, a gente sempre está identificando a forma como as pessoas chegaram ao trabalho com a questão das drogas, com as pessoas que usam droga, com a questão das drogas no sentido jurídico que Matias descreve. E é muito interessante ouvir a descrição deste primeiro encontro de Porto Alegre, e Matias nos traz a imagem, a lembrança de pessoas importantíssimas nesse movimento. Isaac Carniol, não é, Nery? A gente não tinha falado nele, mas ele foi uma pessoa importantíssima dentro. Carniol era o cientista que nos acompanhava nessas discussões. Quando ele fala que o embate de Nery com o professor Manuel Albuquerque, e a discussão era: toxicomania é uma questão de saúde, é algo tão elementar para a gente, é algo que a gente não está tão longe essa ideia dessa discussão. É uma questão de saúde, é uma questão social, mas esse foi o embate lá em Porto Alegre, um dos embates. A lembrança de Domingos Sávio, que a gente já citou algumas vezes nesses nossos encontros, né? O Boucher, que o Matias lembrou. Essa questão da heroína é um momento importante que Matias destaca, mas para aquelas pessoas que não conheceram a estrutura do CONFEM, o CONFEM, embora fosse colocado dentro do Ministério da Justiça, embora fosse um órgão da Justiça, eminentemente da Justiça, Matias caracterizou como sendo um órgão irradiador de políticas, onde tirava desde o CONFEM, que se tenta tirar esse aspecto mais policialesco das políticas de drogas, no sentido de dar um espaço também para a prevenção, um espaço também para o tratamento, coisas que a gente falou que na origem da Senad também houve esse embate. Então, ouvir a história viva trazida por Matias, a democratização da informação, essas atas públicas, essas reuniões públicas, onde se podia discutir, onde se podia ouvir e onde se podia irradiar o que se discutia lá no CONFEM. Então, essa história que Matias nos traz é um complemento importante para todo aquele aspecto mais da saúde, mais do social, mais do antropológico que a gente tem trazido nesses nossos encontros. E eu queria passar a palavra para o doutor Antônio Nery para trazer um pouco das suas lembranças em relação à convivência com o professor Matias Flach, trazer um pouco dessa história também viva, deste momento político da história da toxicomania e do cuidado com as pessoas que usam álcool e outras drogas. Doutor Antônio Nery, com a palavra. Evaldo, então, obrigado. Eu lhe confesso que nesse dia, porque eu tenho ficado emocionadíssimo com alguns dos nossos encontros. Eu lhe confesso isso. Com Escobar foi assim, com Simil foi assim, e hoje eu estou assim particularmente tocado, porque eu sempre tive assim um apreço enorme por esse homem grandão. Ele, quando fica perto de mim, ou quando eu ficava perto dele, parecia que eu era um pigmeu, porque ele é grande, branco, grande, e quando ele me abraçava, eu desaparecia. E esse modo afetuoso desse gigante falar com as pessoas sempre me tocou muito. Então, eu estou assim emocionadíssimo, é a primeira coisa.
A segunda é, eu participei da gestão de Técio Lins e Silva. Foi lá que eu conheci os mecanismos, foi lá que eu conheci Bernardo de Aloysio de Sá, recém-falecido, foi lá que eu conheci Lula Vieira e foi lá que eu conheci o Matias Flach. Então, com a saída de Técio, eu também deixei de ser conselheiro e eu queria relatar um fato interessante, rapidissimamente, é que Matias me convida em 1986 para ir para esse primeiro simpósio gaúcho. E lá, no segundo dia, 22 de agosto, era o meu aniversário. E Matias armou, ele não se lembra talvez mais disso, ele armou um esquema para que chegou um miserável qualquer, que eu tenho a impressão que foi o Domingos Bernardo, e me disse: Nery, qual é o tamanho do sapato que você calça? Eu digo: meu pé é pequeno, é 36. Ele: me dê seu sapato. Aí eu dei meu sapato, ele botou o pé e não coube. E aí disse: eu vou arranjar outro sapato. E à noite do dia 22 de 1986, eu não me lembro mais quantos anos eu estava fazendo, Matias Flach me deu de presente uma bota gaúcha de cano longo, maravilhosa, e colocou sobre os meus ombros este liço vermelho que eu amarrei, e eu tenho até hoje. Matias Flach, ele amarrou este liço. A Revolução da Roupilha, cara. E eis aí o lenço que eu tenho até hoje, e assim eu festejei o meu aniversário no dia 22 de agosto de 1986. Está aqui, Matias, a prova da sua presença na minha vida, que eu guardo preciosamente no armário das minhas lembranças absolutamente fundamentais. Está aqui a prova. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, ou a terceira, em 1994, eu fiz um ofício, uma conversa, um ofício, eu tenho impressão, lá naquela época não se passava e-mail, passei um fax daquele que a máquina levava não sei quanto tempo para Matias, exatamente dizendo que nós tínhamos feito um estudo na Bahia sobre os pontos móveis e nós tínhamos uma grande intoxicação, contaminação de usuários de drogas injetáveis pelo HIV. E se nós estávamos, e eu contei a ele que nós estávamos interessados em retomar a experiência de Santos, que foi lá em 1986, 87. Estamos agora em 1994. E aí o Matias me responde que achava aquilo muito interessante e me faz uma resposta dizendo que considerava uma boa experiência, um projeto experimental. Eu usei essa expressão, projeto experimental, e passei todas as portas que estavam fechadas na Bahia, dizendo: olha, o CONFEI, o doutor Matias Flach, disse que isso aqui é um projeto experimental muito interessante. E aí, em 1995, ele faz essa resposta ao Ministério da Saúde, e aí, então, foi possível fazer, em 94 e 95, a implantação da redução de danos, a retomada da redução de danos no Brasil. Então, eu acho que isto é absolutamente fundamental. E, por último, eu vou só lembrar a Matias e perguntar se ele quer contar alguma coisa, porque nós tomamos uns bons vinhos em Paris, quando ele esteve visitando o Centro Médico Marmottan. Então, não só nós tomamos uns vinhos, eu acho que ele gostava de vinho tanto quanto eu, e uma vez, pelo menos, eu fiquei completamente chumbado, já estava lá dentro do hospital, lá mesmo eu fiquei, e lá mesmo nós fizemos a nossa festa. Então, Matias foi um companheiro em Marmottan. Oliver Stein achava interessantíssimo. Cadê o juiz? Era assim que ele perguntava. Où est le juge? Qu'est-ce qu'on fait avec le juge? Est-ce que le juge va bien? Quer dizer, Oliver Stein se interessava muito pelo juiz, né? Os franceses reconhecem bem os títulos e ele reconhecia Matias como le président e le juge. De modo que eu não sei se Matias vai querer contar alguma das nossas experiências francesas. Então, era isso, Matias, que eu queria trazer.
esta lembrança que eu acho precisa ficar registrado, que foi possível o trabalho na Bahia em 94 para 95, com a implantação, a reimplantação da redução de danos, graças ao apoio que você nos deu lá de Brasília, e assim nós fomos capazes de fazer o que era necessário e que hoje nós dizíamos antes de começar essa conversa formalmente, de que os mais jovens falam da redução de danos, da política de redução de danos, como se isso tivesse acontecido há 6 meses atrás e que isso tivesse chegado pela Amazon. Não, não foi a Amazon que trouxe a redução de danos para o Brasil, nem distribuiu pelo Brasil a redução de danos. Foi um longo trabalho, começando numa gestão de 1984 para 86, depois retomada por Matias em 94 e sustentada pelo CONFEI em 1995. Então, eu acho que a gente precisa dizer isso a todo mundo. O sapato, Matias, a bota que você me deu já acabou. Eu usei e ela acabou. Mas o meu lenço vermelho, Maragazzo, ele continua aqui, ó, firme e forte. Então, obrigadíssimo a você por isso. É isso, Evaldo. Muito obrigado. Se me autoriza a falar, eu quero dizer que nesse encontro de Paris, aliás, o Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista, ele diz o seguinte, que grande presente é alguém dizer o seguinte, você vai ter uma semana em Paris com tudo pago e despesas atendidas. Assim fez Claude Liebstein conosco. Convidou alguns brasileiros, inclusive estava o Nery, como sempre, porque o Nery era o tradutor de Claude Liebstein, e houve uma época que era seu mais fiel interlocutor, no sentido de fazer as exposições de Claude Liebstein. Mas quando nós fomos inclusive fomos nesse encontro do Instituto Marmottan, Nery, com seu espírito sempre empreendedor, inventou e deu trabalho para mim e para ele fazer a Carta de Paris. Aí, no sentido que você está satisfeito com as coisas das políticas de drogas do Brasil? Eu digo, olha, em parte sim, em parte não. Aí diz o Nery, é a mesma sensação minha. Então vamos criar a Carta de Paris, nesse evento bonito que nós temos aqui. A gente pode falar do que está acontecendo aqui, mas situar, fazer uma avaliação crítica à distância do que está acontecendo no Brasil. E Nery, nas suas colaborações múltiplas, que são tantas nessa altura, e por isso eu fico muito satisfeito que ele guardou o lenço, que o lenço é uma das coisas que tem significado de merecer ter sido guardado. Coisa boa. Muito obrigado, Nery, por isso. Fico muito satisfeito. E a Carta de Paris foi feita pelo Nery. Só o Nery reclamou uma coisa, que o meu estúdio tinha ducha e o dele não tinha ducha. E achou um tratamento discriminatório para os juízes, quando deveria a preferência ser dos psiquiatras. Tudo isso no seu bom humor e da sua afetividade. Pois falando da Carta de Paris, existe uma cópia dessa Carta de Paris, Flac ou Nery? Eu vi por aí. Eu tenho, Evaldo, a Carta de Paris na íntegra. Tem Oliver Stein publicou um pequeno documento e eu tenho uma Carta de Paris. Se você quiser, eu lhe mando uma cópia. Não era importante que a gente... Você não mande para mim uma cópia, sem dúvida, mas que a gente pudesse divulgar, porque essa história que tu já falaste algumas vezes e que o Flac está trazendo agora, ela é importante porque ela marcou uma época, não é? Marcou uma posição dos pensadores brasileiros sobre essa questão, e essa carta eu acho que é histórica. E aí a gente vai voltar um pouco sobre conhecer a história. Quantas pessoas já leram a Carta de Paris? Né? Por exemplo... Porque essa Carta de Paris, Evaldo, desculpe, essa Carta de Paris foi nos 20 anos de Marmottan.
e Oliver Stein convidou a todos nós, pagou passagem, hospedagem, todos nós, e nós nos reunimos exatamente com o Matias. Nós fizemos o rascunho da carta, depois Francisco, mais Sérgio, mais não sei o quê, todos deram um pedacinho, e eu li essa carta na festa e no discurso que eu fui obrigado a fazer para Oliver Stein na cerimônia à noite. Isso era 90 e quanto, né? Eu não sei de qual, não. Eu faço a conta. Oliver Stein abriu Marmottan em 71. 20 anos depois, deu o quê? 91. Então, pronto, foi 91. Pois é, você sabe que eu vou gravar, essa coisa da história, Nery, nós somos displicentes com a história. Você sabe que agora, 2020, está fazendo 30 anos da Declaração de Caracas. Houve uma reunião em Caracas para discutir a questão da reforma psiquiátrica. E agora nós temos 30 anos. Eu não vi nenhuma manifestação sobre a Declaração de Caracas. Eu fui um dos 9 brasileiros que estava lá em Caracas para poder ouvir os italianos, os espanhóis e os britânicos. Mas o modelo mesmo da reforma psiquiátrica que a gente termina assimilando é o modelo italiano, embora o modelo espanhol fosse até mais interessante. Então, veja, 30 anos, gente, 30 anos do pontapé inicial internacional da reforma psiquiátrica. Então, eu acho que essa Carta de Paris, que você está dizendo que tem 29 anos agora, se ela é de 91, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa relacionada a esse documento, que para mim é histórico. Foram os centros de excelência que foram convidados e que fizeram essa reunião lá em Paris. Muito bem. Eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco, Matias, como é que você vê o desenvolvimento das políticas em relação a drogas, do ponto de vista da justiça, mas do ponto de vista geral, depois da sua passagem, como é que você tem acompanhado essa questão dentro da história mais recente do Brasil, do Rio Grande do Sul? Fala um pouco sobre isso, porque depois que você saiu do Confem, você teve várias atividades e vários cargos também relacionados a isso. Então, fala um pouco qual é a tua visão, como é que isso fica no teu registro. Evaldo, desculpe, Matias, só uma correção. A Carta de Paris tem 29 anos. Não foi 29 que eu falei, cara? 91. Você falou 9. Eu falei que a Declaração de Caracas tem 30 e a sua tem 29. Então eu estou emocionado, o ouvido entupiu. É isso mesmo. Ok. Eu fiquei no Confem de 1994 a 1998. Eu tive 2 momentos onde a autonomia do Confem era absoluta, dentro da lógica do bom senso e da lei, por evidente. E tive 2 ministros da Justiça que respeitaram essa autonomia do Confem, respeitaram e auxiliaram em tudo que era necessário e importante. Eu agradeço ao ministro Alexandre de Perrat, que sem qualquer indicação política me levou para o Conselho Federal de Entorpecentes, por mera convicção que ele recolheu das suas verificações. E agradeço depois ao ministro Nelson Jobim, que também, em todos os aspectos das drogas, deu autonomia ao Confem praticamente absoluta. Apenas em aspectos de estrutura hierárquica, por vezes me chamando a atenção, quando havia alguns excessos de entusiasmo meus em determinadas áreas. Por exemplo, lá pelas tantas, eu achei que quem tinha que fazer a lei era eu. O ministro disse, não, isso aí é tarefa de ministro. Coisas dessa ordem. Mas eu agradeço muito a Alexandre de Perrat, ministro da Justiça. Depois disso, e levou ao final do Conselho Federal de Entorpecentes, mudou um pouco. As indicações no segundo governo Fernando Henrique, as indicações do Ministério da Justiça passaram a ser políticas, passaram a envolver outro tipo de conjugações históricas. Não fui violentado em nenhum momento, mas perdeu o sentido, perdeu o momento de atuação. E agora, eu acho que agora
eu nem gostaria de falar. Nós temos uma legislação e uma política toda calcada numa lei feita por uma pessoa só, e não a mais habilitada, que estabeleceu o sistema de controle de drogas e a legislação de uma maneira atabalhoada que eu não gostaria de criticar e nem me delongar também. E pouparia, e até perderia um pouquinho o sentido. Aliás, eu quero dizer uma coisa, eu fico admirado com o Evaldo, que eu sempre conheci o talento do Evaldo, mas a minha primeira fala, ele fez uma síntese respeitável. Eu gostaria que todas as oportunidades que eu tivesse de expor o meu pensamento, encontrasse alguém que reproduzisse sinteticamente de forma tão adequada como fez o Evaldo. Eu me sinto obrigado a fazer esse reconhecimento. Pois é. Gente, eu estou acompanhando aqui a questão do bate-papo, do chat, e as pessoas estão manifestando, Matias, porque a gente está acostumado ao longo... Veja, essa é a 8ª reunião. Essa é a 23ª roda de conversa, mas a 8ª reunião que nós fazemos para contar um pouco dessa história, né? E a gente tem trazido para contar essa história do cuidado, sempre, até agora, as pessoas que coordenaram serviços, né? Quer dizer, o Nery, que coordenou o CETAD, Escobar, que coordenou o Eulâmpio, a gente trouxe o Sérgio, lá da Clínica Pinel e do Mãe de Deus, a gente trouxe o Dartil. Na verdade, como o nosso público é muito mais um público da área de saúde mental, a gente ouviu historicamente estes personagens da história. Mas eu acho que você adiciona a essas falas essa fala de como é que isso acontecia, porque agora nós vivemos um terceiro momento, Matias, que eu acho que com todos os retrocessos, a gente, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem um movimento importante, que a questão da toxicomania, do uso de drogas, sempre foi ou uma questão médica ou uma questão da justiça. Ou a abordagem era sempre ou médica ou jurídica. E nos últimos anos tem sido agregado um terceiro personagem, principalmente aqui em Pernambuco, que eu acho importantíssimo, que é a assistência social. Né? Nery já fala disso há muitos anos, mas a assistência social, diferentemente da saúde, ela não tem o objetivo de tratar como a saúde, ela não tem o objetivo de normatizar como a justiça, ela tem o objetivo de cuidar e proteger. Então, esse aspecto, esse viés que a assistência social nos traz, e a gente tem aqui, Matias, um programa muito interessante chamado Atitude, que é a partir da Secretaria de Desenvolvimento Social, ou de Assistência Social, em que é essencial que a gente tenha esse enfoque, que é o enfoque do cuidar, não é? Esse cuidar e da proteção. Que a gente sempre defendeu, quando você ouve Nery falando há 30 anos atrás, ele fala sobre cuidar, ele fala sobre encontrar as pessoas na rua, ele fala sobre este encontro singular que é quando você vai para fazer uma abordagem a uma pessoa na rua. Mas quando você institui um modo de abordagem a partir da assistência social, você ganha com isso, porque você tem esta despretensão. Você não tem a pretensão de curar, você não tem a pretensão de tratar, você só tem a pretensão de cuidar e proteger. Então, nesse sentido, eu acho que houve um grande avanço em algumas regiões. Isso transcende a questão da saúde, que avançou muito com os CAPS-AD, os CAPS do Centro de Atenção Psicossocial, e que eu digo que a atenção é muito mais psico do que social nos CAPS, porque e menos médica e mais psico, e eu acho que agregar
outra secretaria, outros olhares e outros cuidados, eu acho fundamental. Então, eu vejo, Matias, que todo esse retrocesso que a gente começa a viver no Brasil nos últimos 2 anos, não é? Que a gente sofre na pele e vê as pessoas sofrendo muito com esse retrocesso, eu não tenho dúvida de que a gente vai aprender também nesta crise, aprender também nesse momento difícil. Porque a gente aprende também na dor e porque a gente aprende também no sofrimento e na privação. E eu acho que alguns ganhos, Nery falava da redução de danos, alguns ganhos são, para mim, absolutamente estão sedimentados e que não serão abalados, mesmo que haja uma... Quando eu estava na Secretaria de Saúde do Estado, eu fui diretor do grande hospital público daquele Pernambuco, o Hospital da Tamarineira. Nós criamos o Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo. Porque o alcoolista até aí era tratado junto com os outros pacientes psiquiátricos, e nós criamos o CPTRA para que pudesse ter uma atenção. As pessoas estudaram, criamos um grupo de estudo que terminou gerando um equipamento a partir do estudo, do cuidado, do tratamento das pessoas. Quando a gente inaugurou, em dezembro de 90, este serviço, Matias, nós tínhamos perdido a eleição em outubro. E uma das primeiras providências do novo governo, nós perdemos a eleição, foi tentar fechar o centro, o CPTRA, o Centro de Prevenção. Houve um movimento dos pacientes, dos familiares, dos técnicos, da sociedade, de que aquele espaço era público, aquele espaço era de todos e não podia sofrer o abalo da mudança do governo. Eu tenho um pouco o sentimento dessa experiência, eu trago um pouco para a experiência do presente. Alguns avanços que Nery imprimiu no CETAD e na Bahia, eles são irreversíveis. Eles vão ser atacados, mas eles não sucumbirão a esses ataques. Então, eu tenho uma visão otimista em relação à nossa sobrevivência e à nossa resistência. Talvez até essa eleição de prefeito tenha confirmado um pouco o que eu dizia. Há um outro caminho sendo desenhado agora, depois desses 2 anos de trevas. Então, eu queria novamente lhe saudar no sentido eu chamo que eu conversei com os jurássicos. Eu lhe considero também um jurássico, mas essa roda de conversa, eu tenho dito que foi um jeito disfarçado de Nery e eu nos encontrarmos com nossos amigos de bastante tempo. Então, você é uma figura importantíssima na história do cuidado, mas, ao mesmo tempo, é um amigo nosso e um batalhador. Então, eu queria te dizer que eu tenho uma expectativa positiva em relação à nossa capacidade de resistir a este retrocesso político que se instalou no país e essa coisa obscura e vamos deixar só como obscura. O termo mais adequado nem era obscuro. Mas tudo bem. Eu continuo acreditando que a gente tem capacidade de enfrentamento e de manutenção dos avanços, mesmo com todos esses ataques. Então, queria novamente te agradecer, não é, por ter aceito esse convite e dizer o quanto foi importante ter a tua visão, ter neste nosso levantamento. Eu digo que a gente faz, na verdade, a preservação da história oral, Matias. A história oral, a manutenção da história oral é a história dos antigos, é a história da civilização foi uma história transmitida oralmente. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Na África tem um termo de griot. Griot é o depositário da história para aquela tribo, depositário da história, e se passa através da história oral. Muito obrigado por você ter participado desse momento para a gente, que este momento da história em que você representa tão bem nos orgulha muito, a sua luta e todo o empreendedorismo que você colocou na sua gestão lá no Confem. Dr. Antônio Nery e Dr. Matias Flaca, a palavra com vocês.
Eu queria lembrar, desculpe, Matias, eu queria lembrar que Matias escreveu um livro, um pequeno livro, onde trata da questão da maconha, no momento em que a maconha representava assim, a droga que mais atormentava as famílias. Eu não sei em que edição, se você reeditou, mas eu tenho este livro seu. Essa é uma coisa. A outra era só dar uma notícia para o Matias, de que hoje eu tenho tentado trazer a questão do consumo e do cuidado de psicoativos para o campo dos direitos humanos. Evaldo dizia que antes nós tratávamos ou na saúde ou no jurídico, e eu acho que essa dicotomia não nos ajudou. Então, eu hoje tenho pensado que ou nós trazemos a questão do consumo de álcool e outras drogas para o campo dos direitos humanos, e até eu diria da bioética e direitos humanos, ou nós vamos ter muitos problemas, porque eu acho que não cabe mais voltar só para a saúde ou só para o jurídico, mas a saída terá que ser, a meu ver, pelos direitos humanos, e é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente. Então, eu queria também dizer a Matias do meu apreço, da minha alegria, de ter colocado, 29 anos depois, ter colocado aqui o meu lenço no pescoço e esperar que nós possamos nos ver em outro momento e continuar a fazer esses depoimentos que, se por um lado eles são orais, por outro eles são audiovisuais, porque nós estamos fazendo o que há de mais moderno, que é gravar e dispor, como Evaldo tem feito. Amanhã, se tanto for, essa conversa nossa já estará disponível para todas as pessoas poderem lhe conhecer, ouvir e tomar conhecimento da sua trajetória, especificamente no que diz respeito ao Brasil e as suas relações com a lei, com a justiça e com o cuidado voltado para pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Então, obrigadíssimo. Eu fiquei felicíssimo de ver Luísa aí com você, que representa para mim um tempo mágico em que eu me diverti com ele. Mas, Matias, você ter filho pequeno a essa altura, mas Evaldo também fez a mesma coisa, Matias. Ele tem o Mateus, que também é muito jovem. Eu é que me castrei muito cedo e não pude repetir essa aventura que vocês dois puderam fazer. Então, um grande abraço para você. Foi muito bom lhe ver. Evaldo Nery, muito obrigado. Foi um reencontro com o passado, mas os temas estão bem presentes. Inclusive, o Evaldo Alvitra, algo que realmente eu entendo como a forma mais generosa e mais abrangente de tratar a questão de drogas. As pessoas que querem trabalhar na área de drogas, que têm condições de auxiliar de alguma forma, devem ir ao encontro do usuário de drogas, ao encontro do pequeno passador de drogas. Quando perguntam, mas qual é a solução para a Cracolândia? Não vai ser a repressão. Não vai ser o internamento por 15 dias, por 12 dias, por 10 dias. Não vai ser a intolerância e a intransigência. Vai ser um momento que as pessoas de boa vontade, como o Nery fazia na rua, já nas suas iniciativas, no momento de levar o técnico para conviver com o drogado e encontrá-lo não como uma pessoa normal, como uma pessoa que tem algum defeito moral, algum significado depreciativo, ou que deva ser alcançado pela lei dessa forma draconiana como se propaga hoje. Eu acho que essa forma aventada pelo Evaldo é a maneira mais generosa e mais rica de possibilidades de nós tratarmos a questão das drogas. Não é a repressão, não é a internação, o sistema de internações aleatórias, mas sim de termos técnicos generosos e de coração aberto, no sentido de irem ao encontro do drogado, do encontro do pequeno passador de drogas, das pessoas que lidam nesse mundo de infelicidade. Muito obrigado, foi um encontro maravilhoso, fico muito feliz.
Obrigado, Matias. Obrigado mesmo. O aplauso de Nery é meu também. A generosidade de você ter aceito, a generosidade de você ter conversado conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para todos os gaúchos, a quem eu devo muito nos 11 anos que vivi aí em Porto Alegre. E queria dizer para todos os nossos participantes que o nosso próximo encontro, a gente fecha aqui o ciclo em relação à história, na história do cuidado. Fecha com o Matias essa história. Como dizia Nery na vez passada, a gente deve ainda uma roda de conversa com o NEPAD, mas a gente não conseguiu viabilizar e a gente fecha com o Matias esse ciclo. Mas nós ainda teremos, em 2020, 2 encontros. O próximo encontro vai ser com o professor... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, viu, gente? Está aparecendo aí, não? A nossa 24ª roda de conversa vai ser com o professor Naumar de Almeida Filho, né? Discutindo a questão da democracia e pandemia. Vai ser no dia 10 de dezembro, daqui a 15 dias, né? Neste mesmo bate-canal, com esses mesmos moderadores, Antônio Nery Filho e eu. Então, vocês estão convidados para, daqui a 15 dias, estarem conosco nessa conversa sobre a questão da democracia e da pandemia com o professor Naumar de Almeida Filho. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, Matias. Um beijo grande, Nery. E estou encerrando essa nossa conversa, agradecendo a todos. Matias, um grande abraço para você, amigo. Até mais. Tchau, Matias. Tchau, Evaldo. Tchau. Obrigado. Tchau, Nerinho. Pode retirar.